Olá, que alegria receber você para ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a única que pode nos perdoar, é a única que pode nos purificar, a única que pode nos trazer alegria, paz, a única que pode nos dar salvação. É a palavra de Deus. Porque esse mundo, onde vivemos, nós estamos cercados por situações, por coisas que nos enganam, situações que nos levam à destruição, ao pecado, à ruína. Mas nada é feito sem a sua decisão. É você que comete os seus atos. É você que também deve assumir os seus atos. Se eu puder dar um nome a essa palavra hoje, seria: eu não te condeno. Você vai entender o porquê o nome dessa palavra, porque Jesus, Ele não nos condena. Ele é amor, Ele é vida, Ele é paz, Ele é alegria. Eu quero ler em João 8, do 1 ao 11, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? João 8, 1 a 11, está escrito assim: Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras. Mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou para falar a eles. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e colocaram diante da multidão. Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor, o que diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudesse usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinho Jesus com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela: mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá embora e não peques mais. É o que está escrito, é o que eu li. Essa história da mulher adúltera que foi pega cometendo adultério. E na lei de Moisés, no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, Jesus veio para quebrar esse estigma, para mudar da lei para a graça. E hoje nós vivemos pela graça. Foi depois de Jesus que nós passamos a viver pela graça. Então, na lei de Moisés, realmente, essa mulher tinha que ser apedrejada. Mas ali aqueles homens da lei ali, os fariseus, queriam pegar Jesus. Queria que Jesus errasse, para que eles o acusassem de algo, para o crucificar. Mas mesmo assim ele foi crucificado. Mas não
por aqueles homens ali. Eles foram acusados por outras pessoas, e talvez esses também, mas por amor a você e para mim. Por amor a nós, porque ele morreu pelos seus pecados e pelos meus. E hoje as pessoas têm vivido presa ao pecado, mas se esquecendo que o pecado ele tem consequência. Todo ato tem consequência. Todo pecado tem consequência. Só que as pessoas querem cometer o pecado, mas não quer colher o que o pecado vem a trazer à vida dela. As pessoas fazem, aprontam, caem, se perdem, se frustram, se decepcionam, porque o pecado é tudo isso e muito mais. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele oferece algo para você e você aceita, mas depois vem a cobrança, porque o diabo veio para acusar. E talvez você se encontre num momento difícil na sua vida, porque você está cercado, como essa mulher foi pega em adultério. Você não vê mais saída para a sua vida. Estão todos contra você, pelo seu ato. Mas essa história, ela tem 3 situações aqui, que eu vou explicar, que podemos estar em uma delas, ou em 2, e você vai entender. Mas o que essa palavra quer nos trazer aqui? Que o pecado, essa mulher, ela estava à beira da morte. O pecado, quando a pessoa não se arrepende, o destino dela, a direção dela é a morte. Primeiramente a morte espiritual. Primeiramente a morte espiritual. Se ela está dentro da igreja, o pecado leva ela a enfraquecer, perder a fé. Ela morre espiritualmente. E depois que ela morre espiritualmente, ela continua pecando, porque ela não se arrepende. E aquele que não se arrepende do seu pecado, o caminho, a direção para a vida dela ou dele é a morte. Por isso que você vê pessoas morrendo nos vícios, pessoas morrendo de acidente, pessoas morrendo por situações adversas nesse mundo. Por quê? O pecado. O pecado leva as pessoas à morte. O pecado leva as pessoas à depressão. O pecado, ele leva as pessoas à ruína. Só que as pessoas querem cometer o pecado. Porque o pecado, se você olhar, ele é bom, ele é agradável, ele é chamativo, ele é bonito. Mas nem tudo que é bonito por fora, por dentro, presta. Nem tudo. Talvez você está numa situação que você não vê mais saída. Essa mulher, a saída, ela teve muita sorte. Porque esses homens aqui estavam tentando pegar Jesus. E levaram ela, aquele que perdoa, aquele que ama, aquele que é a saída, aquele que é a solução, aquele que morreu pelos seus pecados. Mas querer pecar, cair em adultério, cometer um pecado, qualquer que seja ele, você vai ter consequência dele. Não se engane, não deixe o diabo continuar te enganando, achando que ele não vai vir te cobrar o que ele te ofereceu. Porque o pecado, o diabo, ele usa pessoas para que você cometa o pecado. Você nunca viu o diabo pela frente. Ele usa pessoas, porque ele é espírito.
E ele usa seres humanos para te atacar, para te apedrejar, mas primeiramente ele te oferece o pecado. Como essa mulher aqui, ó, ela estava adulterando. E naquela época realmente eram apedrejados. Mas Jesus veio para nos livrar dessas acusações. Ele veio para nos livrar de toda acusação do mal. Ele tirou toda a autoridade do diabo. Jesus naquela cruz ali, ele nos trouxe a misericórdia. Ele nos trouxe o amor. Ele nos trouxe o perdão. Ele nos trouxe tudo aquilo que Deus tem para nós. É isso e muito mais. Se eu for citar o que Deus tem para nós, o amor de Jesus naquela cruz, o que aquela cruz significa, eu vou ficar a noite toda aqui te dizendo, porque o salário do pecado é a morte, é a Bíblia, é a palavra, e não tem como você se enganar achando que você não vai ter consequências com os seus atos, com os seus pecados. E tem 3 situações aqui que se encontram nessa história. A primeira, Jesus, a mulher, a pecadora e os acusadores. E eu te pergunto, desde já, em qual situação, em qual condição que você se encontra? Você está do lado de Jesus? Você está do lado do pecado? Você está do lado do acusador? Porque aqui nós encontramos 3 situações aqui. Jesus, e eu vou explicar, o pecador e o acusador. Em qual deles você se encontra? Porque aquele que se tiver ao lado de Jesus, aquele que estiver andando com Jesus, lado a lado com ele, esse vai encontrar alegria. Esse vai encontrar paz. Esse vai encontrar perdão, porque na maioria das vezes as pessoas chegam até Jesus destruídos, porque cansou do pecado, cansou do mundo e vem se arrepender, porque em Jesus nós encontramos o arrependimento, nós nos arrependemos e vamos até Jesus. Essa mulher foi levada até Jesus. E quantos de nós também fomos levados até Jesus? Porque o pecado estava nos destruindo, o pecado estava nos trazendo ruína, o pecado nos estava trazendo a depressão, consequências graves, o pecado nos levava à morte espiritual. Aquele que está lado a lado com Jesus, ele é bem diferente quando ele chegou perto de Jesus, porque nós precisamos começar a caminhar com ele. Porque em Jesus nós encontramos o amor, o perdão, a misericórdia. Entenda uma coisa, muitos hoje não encontram misericórdia, porque eles não querem a misericórdia. Entenda, todos nós temos direito à misericórdia. A misericórdia é infinita, ela é sem fim. O amor de Deus também ele é infinito, ele é sem fim. Mas as pessoas não querem a misericórdia, não querem o amor de Deus. Elas querem o pecado, elas estão presas no pecado. E não querem receber a colheita do pecado. Esse é o grande problema. Porque o diabo ele te oferece, mas depois ele vem cobrar, ele vem te acusar. Porque esse é o trabalho dele, te acusar, te trazer a ruína, te trazer a destruição, te trazer a morte. Porque Deus ele é amor, ele te ama. Por isso que essa mulher aqui foi perdoada por Jesus, e você também talvez está se achando acusado, acusada aí pelos seus atos, pelos seus pecados. Jesus está me trazendo aqui hoje, mulher, Jesus está me trazendo aqui hoje, João, para te falar que ele não te condena, ele te ama, ele quer que você não cometa mais pecados. Jesus trouxe eu aqui hoje para falar para você que ele já pagou todos os seus pecados na cruz. O diabo está te acusando, as pessoas estão te acusando, mas se você se arrepender hoje e ir para Jesus, buscar, andar lado a lado com ele, você vai encontrar
encontrar o perdão, você vai encontrar o amor dele, você vai encontrar a paz no seu coração, você vai encontrar a felicidade, você vai encontrar a alegria, você vai encontrar o mais importante para a sua vida, a salvação. Mas só encontra esse caminho quem se arrepende, quem vai para Jesus, quem busca o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus, aquele que morreu na cruz por você. Não deixe que o diabo te acuse dos seus pecados. Agora, se você se arrepender hoje, se você disser para você mesmo ir para Deus, porque Ele é Espírito, Ele está aí também, aqui e aí, e falar, não, eu não quero isso mais para a minha vida, eu não quero essa situação mais para a minha vida, eu quero uma mudança de vida, eu quero uma mudança de história, eu quero uma mudança de rota, eu quero uma transformação na sua vida. É lado a lado com Jesus. Porque essa mulher, no final aqui, ela ficou lado a lado com Jesus. Ela ficou a sós com Jesus. E nós precisamos ficar a sós com Jesus. Um momento de oração, um momento de leitura bíblica. Esse momento é necessário para cada um de nós. Um momento de jejum nas nossas vidas. Nós precisamos dessa intimidade com Deus. Nós precisamos dessa comunhão com Deus para que possamos ser fortalecidos. Por que você comete o pecado? Porque o seu espiritual está abaixo e a sua carne está falando mais. Nós temos que elevar o nosso espírito, e isso é só com intimidade com Deus, é só com leitura bíblica, é só com oração, é só com jejum, não tem outro caminho. Andar lado a lado com Jesus é orando, é jejuando, é lendo a palavra dele. O pecado só vem e abraça as pessoas porque elas não têm essa comunhão com Deus. Porque Deus, ele é Espírito, o Espírito Santo dele que está aqui nesta terra. Então nós precisamos dessa comunhão com Jesus, nós precisamos andar lado a lado com ele. Nós só andamos lado a lado com Jesus se nós estivermos em oração, se nós estivermos em constante jejum. O jejum não é uma vez por ano, o jejum ele não é uma vez por mês, o jejum ele pode ser semanal, ele pode ser mensal. O jejum é a sua comunhão com Deus, é a busca da sua intimidade com Deus. Se você está achando que você está distante de Jesus, comece a fazer um jejum hoje. Se fortaleça espiritualmente para que o seu espírito eleva e sua carne enfraqueça. Porque se a sua carne estiver elevada, a sua tendência é o pecado. E a tendência, o caminho para a sua vida é a morte. É a morte espiritual, é a morte carnal. E não tem outro caminho para o pecador que não seja o inferno, a não ser que ele se arrependa. Hoje Jesus me trouxe aqui para que você receba essa palavra e se arrependa dos seus pecados. Porque é os três que eu falei aqui: Jesus, o pecador, que é essa mulher que foi pega em adultério, e o acusador. O pecador, o que ele recebe? Quais as consequências do seu pecado? A ruína é um deles, a tristeza, a mentira, porque o pecado, ele é uma mentira, ele tem um tempo de começar e um tempo de acabar. Essa alegria do pecado, ela tem um tempo. Se você comete algo, um pecado, ele tem um tempo de começar e um tempo de acabar. E depois vem a colheita. Se você planta pecado, você vai colher destruição, você vai colher separação, você vai colher a ruína, e o pior, a morte. A morte. O salário do pecado é a morte. Isso é a palavra de Deus que nos diz isso. Então aquele que anda em pecado pode estar dentro da igreja, fora da igreja. Não adianta você estar dentro da igreja e continuar pecando. Você não se arrependeu dos seus atos. O velho homem, a velha mulher continua com você. Você sempre tem que se despir do velho homem, da velha mulher e andar com vestes novas, lado a lado com Jesus. Esse é o caminho do cristão. Esse é o caminho do cristão, que ele se arrepende. Se você não se arrepende dos seus pecados, não tem como você manter uma comunhão com Jesus. Você está longe dele.
você está distante dele. Só está em comunhão com Deus aquele que se arrepende dos seus pecados e não comete eles mais. Não comete mais, porque ele se arrependeu. Ele quer andar lado a lado com Jesus. E o terceiro aqui, o acusador. Essas pessoas aqui levaram essa mulher até Jesus e iam apedrejá-la. E Jesus disse para aqueles acusadores: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quantas pessoas hoje em dia têm acusado as pessoas sem prova? Quantas pessoas hoje em dia têm apedrejado as pessoas sem prova? Essa mulher, ela foi pega em adultério. Eles tinham a prova. Mas nós temos uma justiça que nos julga. Primeiro a terrena e depois a divina. As pessoas, hoje em dia, têm acusado, apontado o dedo para as pessoas sem prova. Um juiz, para julgar uma causa, ele tem que ter prova. O promotor, os advogados têm que ter prova. Tem que ter um julgamento ali para que uma pessoa seja acusada. Se você é um juiz, você tem que ter prova para acusar. Quantas pessoas hoje em dia têm acusado as pessoas? E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Você vai ter que dar conta de toda palavra que sai da sua boca. Cuidado com quem você tem acusado, mulher. Cuidado com quem você tem acusado, homem, para que a ruína não venha sobre a sua vida. Porque toda palavra você vai ter que dar conta dela. Para de apontar dedo para as pessoas. Para de apontar dedo para as pessoas que erram. Porque Jesus disse aqui: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus nos manda amar uns aos outros. Ame ao próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas hoje, elas preferem acusar. Porque acusar é muito fácil. O problema é sair do seu comodismo e ajudar aqueles que estão em pecado. E ajudar aqueles que estão precisando de amor. E ajudar aqueles que estão precisando de um abraço. E ajudar aqueles que estão em ruína. Mas apontar é muito fácil. Acusar é muito fácil. Cadê o amor ao próximo? Mas você, mulher, você, homem, você vai ter que dar conta de tudo isso que você tem cometido. E eu vou ler para você achar que não está na Bíblia. Eu vou ler para você. Está em Mateus 12, 36. Está escrito assim. Mateus 12, 36. Mas eu lhes digo, no dia do juízo, vocês terão de prestar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. No dia do juízo, de frente para Deus, você vai ter que dar conta de toda palavra de acusação, de tudo isso que você tem falado contra as pessoas sem prova. Porque se você tiver prova, leva na justiça. Nós temos a justiça terrena para que julgue as pessoas, para que condene as pessoas. Depois a divina, que é no juízo final. Se arrependa das suas atitudes, mulher. Se arrependa das suas atitudes, homem. De acusador, de acusadora. Para que o pior não venha sobre a sua vida. Porque você vai ter que dar conta. Você vai ter que dar conta. E é de frente para Deus. É de frente para o Pai. Lá é o juízo final. É condenação ou salvação. Talvez a sua língua pode te matar, pode te levar para o inferno. Por quê? É a parte do corpo mais macia, talvez, mas a mais difícil de dominar. Nós temos que ouvir e praticar o que a palavra de Deus nos diz. Amar ao próximo, não acusar. Jesus não mandou acusar. Eu creio que Jesus, naquela hora que eles chegaram com essa mulher perto dele, e eles falando: Jesus, na lei de Moisés, nós temos que apedrejar essa mulher. E Jesus abaixou ali e começou a escrever na terra ali com o seu dedo. E eu creio, como pregador aqui, não está escrito isso na Bíblia desta forma, mas eu creio que Jesus
Estava escrevendo ali: eu não vim para condenar esse mundo, as pessoas. Eu vim para salvar. Eu vim para mudar. Eu vim para transformar. Eu vim para amar. Eu creio que era isso que ele estava escrevendo naquele chão. E as pessoas querendo apedrejar. Mas há tempo de você se arrepender dos seus atos hoje. Jesus me trouxe aqui para trazer essa palavra ao seu coração, homem. Jesus me trouxe aqui para trazer essa palavra ao seu coração, mulher. Para que você se arrependa. Há tempo ainda de se arrepender. Essa mulher, ela viu a morte. Ela ia ser apedrejada. Mas ela encontrou Jesus. Jesus é o único que te perdoa dos seus pecados. Jesus é o único que purifica você dos seus pecados. Jesus é o único que te transforma. Jesus é o único que te salva. Jesus é o único que te liberta desses problemas aí. Mas você precisa abrir o seu coração para Jesus. Você precisa ir até Jesus. Ou pedir alguém que te leve até Jesus. Ou que você aceite Jesus aí da forma que você está aí. Jesus não veio para as pessoas que não estão doentes. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os doentes. E aquele que está em pecado, ele está doente. Ele está precisando de Jesus. Ele está precisando de amor. E tudo isso que você precisa está em Jesus. Está em Jesus. Não adianta, se você olhar a sua vida, as suas condutas, você vai à igreja, volta, sai da igreja, mas não muda, não tem mudança de atitude, não tem arrependimento. Vai à igreja e sai lá fora e comete os mesmos pecados a vida toda. Você está distante de Jesus, filho. Você está distante de Jesus, filho. Tem que ter um arrependimento. Tem que ter uma postura. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Nós temos que se arrepender das nossas atitudes. Nós temos que sair dessa posição de pecador. Nós temos que sair dessa posição de acusador e andar lado a lado com Jesus, onde nós vamos encontrar paz, onde nós vamos encontrar alegria, onde nós vamos encontrar a solução para os nossos problemas. A saída para a sua vida, homem, a saída para a sua vida, mulher, é Jesus. Eu quero ler para finalizar João 14, é o que eu citei quando ele estava escrevendo, mas está escrito assim, João 12, 47, está escrito assim: se alguém me ouvir e me obedecer, não sou eu o juiz dele, pois eu vim para salvar e não para julgar o mundo. Olha o que Jesus está falando aqui para você, homem. Olha o que Jesus está falando para você, mulher. Se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou o juiz dele. Quem que é o juiz? O diabo, que te levou para o pecado e ele vai te cobrar. Porque o salário do pecado é a morte. O diabo veio para matar, roubar e destruir a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, a sua família. Tudo que você tem, o diabo quer destruir. Por isso que ele te oferece o pecado. E se você cair na armadilha dele, vem a cobrança depois, vem a colheita. Jesus está falando aqui: se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou o juiz dele. Jesus é o nosso advogado para aqueles que se arrependem, para aqueles que vão em busca dele, se entregam a ele. Aí sim ele é o nosso intercessor. Aí sim ele é o nosso advogado. Ele é o nosso juiz. Ele nos julga e nos liberta. Ele nos absolve. Esse é o Deus, Jesus, aquele que morreu na cruz. Ele está falando que ele não é o juiz daqueles que não obedecem a ele. Ele não é o juiz. Se ele não é o diabo, tá? É o diabo que quer destruir a sua vida. É o diabo que quer acabar com a sua família. É o diabo que quer acabar com os seus sonhos. E é através do pecado que ele te ofereceu e que você caiu. Ou você está a ponto de cair. Ou você está à beira da morte como essa mulher.
para ser apedrejada. Ela viu a morte, e talvez você tenha visto a morte pela Greta, mas não se arrependeu. Chegou o momento de você se arrepender, mulher. Chegou o momento de você se arrepender, homem, para que a morte não te alcance, para que a ruína não venha sobre a sua vida. Vou finalizar. Pois eu vim para salvar e não para julgar o mundo. Ele é juiz, mas só no juízo final ele vai julgar as pessoas, porque ele veio na cruz, ele veio nessa terra por amor a você e por amor a mim. Jesus te ama. Chegou o momento de você se arrepender das suas condutas. Chegou o momento de você abandonar o pecado, de ser acusador. Chegou o momento de você andar lado a lado com Jesus, entregar a sua vida a Ele, abrir o seu coração para Ele, para que Ele transforme a sua vida, para que você encontre essa paz que você tanto busca, para que você encontre essa alegria que você tanto precisa, para que você encontre salvação. O céu é para todos, mas todos aqueles que querem, todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que creem no Filho de Deus, Jesus, aquele que morreu na cruz por você. Jesus te ama tanto. Ele não veio para te condenar. Ele é amor. Eu não vim para condenar, mas para salvar o mundo. Está escrito em João 12, 46. Ele veio para salvar a sua vida. E Ele está te esperando para que você ande de lado a lado com Ele, para que você encontre tudo isso que você está precisando. Jesus te ama, e eu também. Forte abraço, fique com Deus. Jesus não veio para te condenar, mas para te salvar. Eu não te condeno. O eu é Ele, o grande. O eu sou, o El Shaddai, o príncipe da paz, o rei da tribo leão de Judá, o juiz, o Messias, o profeta, o consolador, o justo, o fiel, o maravilhoso, o eu sou. Forte abraço!